Bem, senhores e senhoras e senhoritas, eu gostaria agora de apresentar o exemplo que a gente já fez no vídeo anterior. Nós falamos sobre o resultado do VPL, referente àquele projeto de investimento. E agora eu gostaria de usar o Excel, né, como ferramenta. Nós fizemos, vamos dizer assim, utilizando aquela expressão algébrica para cálculo do VPL. Eu queria mostrar exatamente a mesma situação, o mesmo projeto de investimento, como vocês podem ver aqui. Nós temos os períodos de 1 a 4, certo? E temos um investimento de 100, um retorno ao primeiro ano de 30, do segundo ano de 40, do terceiro de 50, do quarto de 50 e a TMA de 15% ao ano, como a gente viu no exemplo anterior. Bom, para calcular o VPL é extremamente simples. Observe que eu vou utilizar uma função do Excel que se chama função VPL. Então, para chamar a função VPL, eu vou colocar o meu sinal de igual, escrever VPL, abrir o parênteses e pronto. Observe que aqui embaixo da célula, nós temos exatamente a função VPL e a sintaxe que eu tenho que seguir para que ela possa aparecer. Então, a primeira coisa que eu tenho que digitar é a taxa, separar com ponto e vírgula os determinados valores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a taxa. Eu posso escrever 15%, eu posso clicar na taxa. Então, se eu colocar C9 ou clicar sobre a célula onde está o meu 15%, aparece exatamente a taxa sendo utilizada. Então, vou separar com ponto e vírgula e observe que ele pede valor 1. O que é o valor 1? O valor 1 é exatamente esse valor do 30 mil. Então, seria, por exemplo, o valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, valor 3, ponto e vírgula, valor 4. Terminam meus valores. Tá? Veja que como eles estão numa sequência, eu posso fazer dessa maneira, ou posso simplesmente fazer assim, ó, de 30 mil até 50 mil. Então fica de C5, C, coluna C, linha 5, até coluna C, linha 8, coluna C, linha 8. Então de 30 a 50 mil. As duas maneiras posso fazer sem nenhum problema. E observe que o 100 mil não está dentro desses valores do VPL. Eu vou fechar a função VPL, então o VPL já ficou configurado dentro dessa situação, só que como a gente sabe, o VPL ele inclui o fluxo de caixa zero, eu vou simplesmente somar o fluxo de caixa zero que está aqui relacionado como menos 100. Então veja, o VPL na realidade ele não inclui o zero, a gente tem que tomar esse cuidado, ele inclui do 1 até o n, no nosso caso 4, e externamente a função eu somo o fluxo de caixa zero. O resultado disso vai ser exatamente 17.796. A gente tinha usado com K para facilitar as contas, já que fizemos na mão da última vez, mas aqui é o Excel que faz a conta, então não me preocupo, posso colocar os valores como eles são na realidade. Então ficou 17.796 e está resolvido, vamos dizer assim, o cálculo. Voltando aqui, lembrando, é sempre igual VPL C9, que é a nossa taxa, sempre a taxa, separado com ponto e vírgula, os fluxos de 1 até n, no caso nosso 1 até 4, fecha o parênteses, fecha a função VPL e soma o fluxo de caixa zero e dá o meu resultado, que é no caso 17.796, como a gente fez. Então, como é um resultado positivo, a gente já tinha chegado a essa conclusão no exemplo anterior, quer dizer que esse projeto é um projeto viável porque ele gera valor, ele gera 17.796 a mais do que seria uma simples aplicação de 100 mil ao longo de 4 anos a uma taxa de 15% ao ano. Então é um projeto mais interessante do que a pura aplicação a 15% ao ano. Esse é o resultado, essa é a interpretação que a gente tem para o VPL nessa situação. Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui com o Excel e fazer a seguinte experiência. Como vocês viram, o 15% é obviamente, vamos dizer assim, a questão, a variável, que é uma variável externa, variável exógena, vamos dizer assim, e que determina esse 17.796. Se eu alterar,
por exemplo, para 10%, o que acontece? Aumenta o meu VPL. Se eu colocar 20%, né, reduz o meu VPL. Então, eu gostaria de fazer a seguinte experiência. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma coluna com TMA e com VPL e colocar, por exemplo, 0%, 5%, 10% e vamos fazer até 35, por exemplo. Aqui, já que é o Excel que vai fazer, não preciso me preocupar com limitações. E aqui ao lado vou calcular o VPL deste meu fluxo de caixa, considerando que a minha TMA fosse essa aqui ao lado, no caso 0, 5, 10, 15. Então vou usar a mesma função, ó, igual ao VPL, abre parênteses. Eu vou clicar aqui nessa taxa, ponto e vírgula, eu vou selecionar o fluxo de 1 até 4. Nesse caso aqui eu vou colocar, né, um sinal de cifrão antes da coluna e antes da linha, né? Isso significa dizer que, né, no momento em que eu vou fazer a cópia dessa célula, dessa fórmula, né, esses valores permanecem os mesmos, tá? Ou seja, não varia, se eu copio para baixo, ela não puxa para baixo, tá? Não altera nada o valor, é simplesmente só para facilitar a cópia. E vou somar os 100 mil aqui também. Também não quero que esse 100 mil seja configurado, seja copiado para baixo, ou seja, que ele se altere, então eu vou simplesmente fazer, a introdução desse sinal de cifrão. Como é que eu faço isso? Né? Se você está num PC, em Windows, você faz simplesmente F4. Se você está num sistema Mac, você faz Command T. Tá? E aí ele acrescenta esse sinal. Você pode fazer isso manualmente ou pode fazer com F4 e Command T, não tem problema nenhum. E aí eu dou um Enter e observe que para 0% o VPL seria 70 mil. Né? Veja que se eu substituir aqui 0%, ó, dá os 70 mil. Então realmente é os 70 mil, está correto. Então agora eu vou puxar, observe que pelo fato de eu ter feito com esses sinais antes da coluna e da linha, eu posso fazer a cópia sem nenhum problema. Então eu vou puxar aqui, quando o meu cursor muda de uma cruzinha branca para uma cruzinha preta, que eu coloco exatamente aqui, ó, mudou para a cruzinha preta, eu clico, seguro e puxo até aqui embaixo. Ao soltar, ele copia aquela fórmula, considerando agora essas taxas. Observe aqui, eu vou pegar para 10%. Observe que ele usou estes fluxos aqui, este fluxo 1 é um 4, esse fluxo 0 estão aqui colocados, e usou a taxa de 10%. Aqui para 25, usou a taxa de 25%. Agora observe uma coisa que eu queria lhe mostrar para você. Né? Veja que de 0 até 20, entre 20 e 20 e poucos por cento aqui, o resultado é positivo. E em 25, 30 e 35 o resultado é negativo. Veja que o meu VPL, o resultado do meu projeto, depende da taxa de juros que eu estou aqui colocando. Tá? Então isso é uma questão importante que você tem que enxergar. Na realidade, a TMA que a empresa solicita, ela é, vamos dizer assim, uma condição que você coloca para o projeto. Agora, para TMAs menores, obviamente, vai sobrar mais dinheiro. Para TMAs maiores, vai sobrar menos dinheiro, até o ponto em que esse resultado é negativo. Ou seja, em projetos aqui colocados, vamos colocar aqui em vermelho, tá? Se a exigência da empresa fosse de 25% ao ano, esse projeto seria rejeitado, porque o VPL dele deu menos 4.320. Agora, se fosse 20%, o resultado seria positivo. Então, veja que o mesmo projeto ele pode ser tanto aceito, se a taxa de juros for até 20 e alguma coisa, como reprovado, ou seja, não aceito se a TMA for superior a isso. Tá? Eu posso até colocar num gráfico, observe, se eu selecionar as duas colunas, tá? E colocar aqui, ó, inserir, observe, inserir
gráfico, no caso aqui, gráfico de dispersão, observe XY dispersão, clico nele e aí escolho esse dispersão com linhas suaves, tá? Que ele suaviza o gráfico. Eu clico nele, observe que eu tenho agora a seguinte situação, ó, essa condição aqui, vamos diminuir um pouco o tamanho aqui, para caber no nosso ponto aqui, eu tenho basicamente VPL em função da TMA. Certo? Então, vou aqui em função da TMA e resolvo, né? Entendo como nessa linha azul que eu tenho aqui, basicamente o resultado do meu VPL em função da minha TMA. Observe que nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma condição em que, desse ponto para cá, vamos inserir aqui, só para a gente poder entender melhor, uma linha, certo? Se eu colocar aqui uma linha daqui para cá, ó, vamos pegar aqui essa linha um pouquinho para cá, tá? Vou botar aqui numa outra cor. Essa linha indica o seguinte: à esquerda dessa linha é um projeto viável, à direita dessa linha é um projeto inviável. Então, você tem agora um gráfico, vamos dizer assim, que te mostra qual é o comportamento desse projeto em função da taxa de juros exigida pela empresa. Se a taxa de juros for acima, vamos dizer assim, dessa taxa que está entre 20% e 25% aqui colocado, eu tenho basicamente uma situação de inviabilidade. Se estiver abaixo dessa taxa, é uma situação de viabilidade. Então, essa condição é uma condição que aparece claramente, vamos dizer assim, nos projetos de investimento, normalmente assim colocados, razoavelmente simples, que seria um investimento negativo e todo o restante do projeto positivo. Ele sempre tem mais ou menos esse comportamento. Tá? Então é um projeto interessante assim para a gente entender essa condição. Agora, observe que essa taxa de juros é uma taxa interessante para a gente entender. Tá? Essa taxa é a taxa que faz com que o VPL, observe, o VPL está vindo para cá, está descendo, e nesse ponto específico aqui, eu tenho um VPL exatamente igual a zero. Então, a taxa de juros que faz o VPL ser igual a zero, ela é conhecida em engenharia econômica como TIR. TIR, né, que é taxa interna de retorno, é a taxa que faz o VPL ser igual a zero, certo? E, de uma certa maneira, a gente pode tentar buscar através da expressão algébrica do VPL, né? Quando a gente colocaria, por exemplo, no lugar da TMA a incógnita, vamos dizer assim, a taxa de juros incógnita, e igualando aquela expressão a zero, eu teria basicamente o cálculo da TIR. Né? Como é uma função, vamos dizer assim, de grau n, né? Normalmente eu não tenho uma solução simples para aquilo, a solução algébrica para aquilo, então eu teria uma solução numérica. Né? Aí eu teria que fazer por aproximações sucessivas, como a gente fez aí para outros cálculos. Então não é simples de ser feito algebricamente. Se você quiser, tem no nosso livro, no e-book, né, tem a explicação de como a gente calcula isso, como a gente calcula TIR, usando uma expressão algébrica. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Excel. Observe que eu vou colocar aqui TIR, vou colocar direito maiúsculo, né, e aqui eu vou usar a função que determina TIR, que é exatamente a função TIR. Tá? Igual TIR, abre parênteses, veja que nesse caso é uma função relativamente simples de ser calculada, igual TIR, e os valores. No caso, diferentemente do VPL, na TIR eu tenho que selecionar do 0 até o 4, do menos 100 até o último 50 aqui do meu exemplo. Fecho o parênteses e resolvido 23%. Se eu quiser aumentar a exatidão, eu vou ter 22,8% ao ano. Observe que esse número aqui, ó, é o número da taxa de juros aonde cruza
a função VPL cruza o eixo X ou o eixo, vamos dizer assim, da TMA, e eu tenho basicamente aqui a taxa de juros sendo indicada como taxa interna de retorno, ou seja, a nossa TIR. Então, o que é a TIR? A TIR é a taxa que faz com que o VPL seja igual a zero. É a taxa, vamos dizer assim, que eu poderia dizer como máxima exigência da TMA pela empresa. Ou seja, se a empresa exige, vamos dizer assim, uma TMA que seja menor do que a TIR, quer dizer que o meu projeto é um projeto viável, ou seja, que está nessa faixa. Se ela exige mais do que a TIR, quer dizer que ele está nessa faixa aqui. Agora, se ela exigir exatamente igual a TIR, ou seja, se eu colocar 22.8 aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 22.8, mais ou menos isso, é menos 56, né? Tá próximo, porque não é exatamente 22.8, dá para até aumentar aqui, ó, 772 ou 7719. Então vamos fazer isso aqui, ó, 22.7719. Resultado zero. Ou seja, quando eu faço uma situação em que a taxa de juros exigida é exatamente igual à minha TIR, certo? A TMA é exatamente igual à minha TIR, o meu VPL é exatamente o valor zero, tá? Então, não vou me estender mais nesse vídeo, a gente vai fazer mais exemplos, vamos discutir um pouco mais essa questão. Então, nesse vídeo aqui, a gente viu o exemplo numérico e encontramos o VPL para diferentes valores de TMA, certo? Identificamos, no caso desse exemplo, que vamos dizer assim, o projeto é um projeto viável para uma TMA de 15% ao ano, mas para diferentes valores de TMA, o VPL se modifica. E possui essa característica, cruzando o nosso eixo X aqui, no caso o eixo da TMA, num ponto que a gente chamou de taxa interna de retorno, ou TIR. Tá? Então a TIR é a taxa que faz com que o VPL seja igual a zero, e no nosso caso aqui deu um resultado de 22,77 ou 22,8% ao ano. Ok? Muito bem, até a próxima.